A saúde intestinal, ela é um indicador importante da saúde geral. Então hoje eu vou compartilhar 10 das melhores ervas para você ter saúde intestinal e aliviar problemas gastrointestinais. Hoje você vai aprender a melhorar a saúde do teu intestino de uma forma natural, usando plantas e ervas. Se você está com o intestino inflamado, quer cuidar melhor da saúde do teu intestino, esse vídeo é para ti. Assiste até o final porque tem dicas super importantes. E antes de começar, te convido, se inscreva aqui no canal, deixa teu like e já compartilha o vídeo. É super importante aqui para o canal. E já me conta de onde você está me assistindo, de que cidade do mundo você me assiste. Coloca o nome da tua cidade aqui nos comentários que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. E se você gosta de receitas naturais, de receitas caseiras, você precisa conhecer o meu e-book. Ainda não conhece? São mais de 1000 receitas caseiras, 1000 receitas naturais, onde você vai aprender a fazer pomadas, loções, cataplasma, máscaras para pele. Então são receitas naturais para pele, para dores articulares, dores musculares, enxaqueca, para aumentar a libido, para menopausa, diabetes, pressão alta. Enfim, mais de 60 enfermidades. Se você quiser conhecer, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai amar. Sabia que o teu intestino é um lar de trilhões de bactérias? A maioria dessas bactérias são boas e são super importantes para manter a nossa saúde, para manter o nosso bem-estar. Mas alguns são patogênicos, que são potencialmente causadores de doenças. Então, quando o nosso intestino está ali bem super saudável, as bactérias amigáveis, elas coexistem ali de uma maneira super amigável com as bactérias que são potencialmente prejudiciais. Esse equilíbrio harmonioso ajuda o sistema digestivo a funcionar de uma maneira super eficaz. Também influencia a saúde de várias maneiras, protegendo a gente contra doenças, até contra diabetes tipo 2 e até certos tipos de câncer. E o nosso intestino estando bem, a nossa imunidade também vai estar boa. Então, o intestino saudável significa que você tem uma digestão saudável na maior parte do teu tempo, sem dor de estômago ou problemas digestivos. Mas às vezes o equilíbrio entre as bactérias boas e as más, ele é perturbado, resultando em vários problemas de saúde. Alguns dos fatores que podem levar a esse desequilíbrio das bactérias no intestino incluem uma dieta pobre em nutrientes, que é rica em alimentos açucarados e ultraprocessados. O estresse leva ao desequilíbrio no intestino. Quantas vezes a gente passa por uma situação de estresse, dá aquela dor de barriga, precisa correndo no banheiro. Uma má qualidade do sono vai afetar o teu intestino. Se você toma antibióticos corriqueiramente, vai afetar a saúde do teu intestino. E quais são os sinais e sintomas de que você está com problema no teu intestino? Quando a tua saúde intestinal está comprometida, você vai sentir distúrbios primeiro no teu estômago, vai sentir gases, vai te dar diarreia, distensão abdominal, ou vai ter prisão de ventre. Sabia que a azia também pode ser desencadeada por má funcionamento do intestino, por falta de saúde no teu intestino? Você vai parar de absorver certos nutrientes de alimentos que você ingere, ou seus níveis de açúcar no sangue podem ser afetados, causando várias alterações inesperadas até no teu peso. Outros sinais de intestino doente são irritações na pele. Nunca teve alergia e de repente começa com alergias que nenhum antialérgico resolve. Tem feridas na pele, urticárias contínuas, tá com sono perturbado, tem insônia, intolerâncias ou alergias alimentares. Começa a desenvolver doenças autoimunes, apareceu doença celíaca, tá com lúpus. Esses são sinais e sintomas que teu intestino ele tá doente. Mas tem uma cura natural para o teu intestino. Embora algumas das causas da redução da saúde intestinal possam estar fora do teu controle, existem coisas sim que você pode fazer hoje mesmo para reverter esse problema. É importante você começar com uma dieta limpa,
contendo muitas frutas e vegetais ricos em fibras, alimentos com nutrientes, alimentos que contêm probióticos, que são bactérias boas, vão ser muito úteis. E é muito útil também, se você está a tempo com o teu intestino doente, inflamado, você desintoxicar e desinflamar teu corpo. E para isso, você precisa conhecer o meu e-book. São 50 receitas detox que vão ajudar a desinflamar, desintoxicar e desinchar teu corpo. E vão ajudar a curar teu intestino. Você adquire o e-book clicando no link ou entrando em contato comigo pelo meu e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Está com preço simbólico de R$ 29,00. São receitas estudadas passo a passo para te ajudar a desintoxicar e desinflamar. Compra hoje mesmo teu e-book para você começar a tua cura intestinal. E existem também muitas ervas que vão melhorar a tua saúde intestinal, confirmadas hoje pela ciência, que vão ser benéficos para te ajudar a ter saúde no teu intestino. Mas como essas ervas elas afetam a saúde intestinal, a Ayurveda e outros sistemas médicos alternativos usam as ervas há milhares de anos para tratar problemas relacionados à saúde intestinal. Então você vai encontrar referências a ervas usadas para fins médicos em tudo, desde os Vedas, que são os livros sagrados indianos, até na Bíblia. As fibras das ervas, elas são consideradas pré-bióticos, que são fibras vegetais que alimentam as bactérias boas no intestino. Essa é uma teoria que tem sido corroborada pela ciência em estudos que demonstram que certas ervas vão influenciar positivamente a microbiota intestinal, vão reduzir a inflamação, proteger contra infecções. E a primeira erva que eu elegi dessa minha lista é a hortelã-pimenta. Ela está entre as ervas mais populares usadas para melhorar a saúde intestinal. Vários estudos mostram que ela tem efeitos antimicrobianos, anti-inflamatórios e é muito útil para a síndrome do intestino irritável, para quem tem dor abdominal, náusea, problemas estomacais, assim, todos os dias. A hortelã-pimenta, ela contém mentol e salicilato de metila, que são de natureza antiespasmódica. Então, isso significa que a hortelã-pimenta tem um efeito calmante no sistema digestivo e alivia sintomas desconfortáveis, como quando a gente tem gases, para inchaços. E isso é feito melhorando o fluxo da bile, que é usada pelo corpo para digerir gorduras. Então, a comida passa pelo estômago muito mais rápido. Também vai ajudar a relaxar os músculos da parede intestinal, vai reduzir cólicas. E ela pode ser consumida através de chá com as folhas secas ou frescas da planta. Já me conta, você tem a sorte de ter um pezinho de hortelã-pimenta aí na tua casa? E ela é mais eficaz, tá? Para se você tem problemas no intestino, ser tomada antes das refeições. A próxima é o gengibre. É outra erva super popular para manter a saúde intestinal. Então, o gengibre contém um componente ativo que se chama gingerol. Então, os especialistas hoje, eles descobriram que o gingerol, ele é um antioxidante super potente e vai proteger contra o câncer. Também tem propriedades anti-inflamatórias. Então, torna isso o gengibre uma planta maravilhosa para reduzir dores e desconfortos abdominais. O gengibre também é ótimo para prevenir náusea, enjoo, indigestão. E isso ocorre porque ele ajuda a digerir os alimentos com mais eficiência, para que eles saiam mais rapidamente do estômago e vão mais rápido lá para o teu intestino. E isso faz do gengibre uma alternativa segura aos medicamentos convencionais para o tratamento de náuseas. Também pode ser usado em mulheres grávidas, pacientes submetidos à quimioterapia. Existem vários estudos que afirmam que o gengibre tem efeito positivo para restaurar a microbiota intestinal e ele vai ajudar a manter as células da barreira intestinal. Isso é super importante para evitar uma condição que a gente chama hoje de permeabilidade intestinal. Então, nosso intestino, ele precisa estar assim, as células todas juntinhas. Então, com os maus hábitos, com o passar do tempo, o abuso de comidas industrializadas, o abuso do açúcar, o nosso intestino, a parede ele vai ficando assim, ó, permeável, vai passando, começa a passar coisas que não são legais para o nosso corpo.
Então o gengibre, ele vai ajudar a manter as células do intestino assim saudáveis e juntinhas. Então ele vai impedir que alimentos, bactérias e toxinas entrem na nossa corrente sanguínea. Faça um chá do gengibre, coloca na tua comida, coloca no suco verde. Só um cuidado, se você toma anticoagulantes orais, varfarina, AS, Marevan, cuida com o consumo de gengibre. Não exceda 1,5 cm por dia, porque ele vai interferir na tua coagulação. Então, tanto o gengibre quanto a hortelã-pimenta são dos melhores ingredientes se você quer fazer um suco vegetal para melhorar a tua saúde intestinal. E a camomila agora, ela é uma das ervas muito populares para acalmar. Ela é reverenciada durante séculos quando a gente fala em relaxar o sistema digestivo e aliviar problemas como indigestão, gases, diarreia, náusea, vômito. Além de relaxar o sistema digestivo e acalmar o intestino, vai aliviar problemas, vai aliviar indigestão, gases, diarreia, náusea, vômito. E esses benefícios são todos respaldados pela ciência com comprovação científica. A camomila ela é repleta de antioxidantes, então tem propriedades anti-inflamatórias. Ela é tão eficaz em acalmar o intestino que é uma das ervas mais usadas quando a gente está falando em preparação comercial destinada a proteger contra o desenvolvimento de úlceras gástricas. Começa a usar camomila para curar o teu intestino. E o próximo que você precisa usar se você quer curar teu intestino é o funcho. Compra um punhado de funcho, mastiga no final do dia. Vai ajudar na digestão, vai aliviar os gases. Ela é ótima se você quer ter uma saúde intestinal. Ela é uma superpotência quando a gente fala em restaurar o nosso intestino. Estudos mostram que essa planta, tanto a planta quanto as sementinhas, elas têm uma quantidade alta de anetol, que tem natureza antibacteriana e anti-inflamatória. Então elas vão reduzir a irritação intestinal e destruir as bactérias que podem causar gases. Elas também vão ajudar a relaxar os músculos intestinais, evitando a constipação. Então se você tem intestino preso, tá aí uma ótima pedida também. O funcho ele é rico em fibra, que é um nutriente super importante se a gente está falando de digestão saudável. Então mastiga um punhado ali de funcho depois de uma refeição, ou esmaga, ou coloca nos teus sucos, adiciona em pratos, saladas, tem um sabor super interessante. O próximo que não pode faltar nas minhas listas quando eu tô falando de inflamação é a cúrcuma. E para o intestino, a cúrcuma ela é maravilhosa, ela é ótima para a saúde digestiva, porque ela contém um composto que é a curcumina, que é um anti-inflamatório super potente, que vai ajudar a manter a microbiota intestinal equilibrada, vai reduzir a inflamação intestinal. E foi descoberto que a cúrcuma melhora a função da barreira intestinal, então vai ajudar a reduzir o risco da síndrome do intestino permeável, que eu expliquei antes. O único problema da cúrcuma é que ela tem a curcumina que não tem boa biodisponibilidade, ou seja, que a gente não absorve muito bem a curcumina da cúrcuma. Então, por esse motivo, você precisa incluir pimenta preta quando você consome cúrcuma. A pimenta preta tem piperina. A piperina vai aumentar a absorção da curcumina que tem na cúrcuma em mais de 2.000 vezes. Aí sim você vai estar se beneficiando da cúrcuma. E outro segredinho da cúrcuma, você não deve adicionar a cúrcuma no início da preparação do teu prato. As altas temperaturas em períodos muito longos anula o efeito da curcumina. Então uma dica que eu dou, terminou ali o teu arroz, terminou o teu feijão, coloca uma colher de sopa, uma colher de chá ali da cúrcuma ralada e já moe a pimenta preta junto. Aí sim você vai estar absorvendo a piperina e melhorando o teu intestino. E o próximo que eu indico é a glutamina. Claro, ela não é relativamente uma erva, ela é um aminoácido importante que tem muitas funções no nosso corpo. Ela é um bloco de construção das proteínas no nosso corpo e tem um papel essencial quando a gente está falando de aumentar a imunidade. A glutamina ela melhora a saúde intestinal, mantém a microbiota saudável, ajuda a combater a inflamação no intestino,
aumenta a integridade da parede intestinal. Então, quando ela ajuda a manter essa barreira, que é super importante para o nosso intestino, impedindo que bactérias ou toxinas entrem para o resto do nosso corpo, a glutamina, ela é um aminoácido essencial. Então, isso significa que a gente precisa obter da nossa dieta. Alimentos ricos em proteínas, como carne e peixe, são as melhores fontes de glutamina. Outras fontes são os ovos, leite. Você também pode comprar suplementos de glutamina, se você preferir. Tem em pó, tem em cápsulas. Mas se você tiver problema no teu intestino e quer restaurar a saúde intestinal, você precisa começar a consumir glutamina. A próxima, que é uma erva, é a raiz de marshmallow. Não é aquele marshmallow que a gente compra no mercado, não. É uma raiz, é uma planta. Curiosamente, o nome grego para marshmallow é Altaienen, é Altainean, o que significa cura. Então, quando se trata do intestino, é exatamente isso que essa erva faz. Principalmente é uma substância que ela tem, que é chamada de mucilagem, que ela secreta das raízes e dos caules. Isso ajuda a alinhar o revestimento do trato digestivo, acalmando a irritação, reduzindo a inflamação e ajudando a prevenir distúrbios digestivos, se você tem azia, úlcera estomacal. Existem várias evidências científicas que comprovam que ela ajuda também a reparar o revestimento do intestino. Lembra que eu falei antes? Reduzindo o risco de síndrome do intestino permeável, vai reduzir o risco de úlceras pépticas, que vai ser importante para quem tem doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, colite ulcerosa. Então você pode usar a raiz de marshmallow fazendo um chá ou comprar em cápsulas também. Tem em todas as lojas de produtos naturais. E o próximo da nossa lista é a raiz de alcaçuz. Já ouviu falar? Ela é muito usada para fazer doces, mas ela tem uma longa história como uma erva medicinal. Tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. É ótimo para prevenir inflamação no intestino e proteger as células do teu intestino. Vai reduzir sintomas e condições super desconfortáveis, como refluxo ácido. Esses benefícios vêm de um composto que ela tem que se chama glicirrizina, que dá à raiz um sabor super doce. Que a glicirrizina também ajuda a erradicar a bactéria H. pylori, que é uma bactéria intestinal super prejudicial que vai causar úlceras no estômago. A raiz de alcaçuz está disponível em diversas formas, chás, cápsulas, tinturas. Se você tem pressão alta, tem que ter cuidado no consumo da raiz de alcaçuz, ou se você tem doenças cardíacas ou renais. A próxima erva, se você quer restaurar o teu intestino, dar saúde para o teu intestino, é uma erva super comum, tem muitos jardins. É o dente de leão, é o último da minha lista, mas não é o menos importante. Ela está repleta de antioxidantes, é uma excelente fonte de inulina, que é uma fibra solúvel que vai ajudar a manter o equilíbrio saudável das bactérias do intestino. Estudos em ratinhos do laboratório comprovaram que o dente de leão vai aumentar a velocidade do esvaziamento no estômago. Isso vai ser útil na prevenção de náuseas e indigestão. O dente de leão tem polifenóis que ajudam a reduzir a inflamação intestinal e também é rico em fibras, o que significa que ele é super útil para manter o intestino regular e evitar problemas até como a diverticulite. Consuma folhas de dente de leão ali cruas, faça uma salada ou tome um chá de dente de leão. Vai relaxar o sistema digestivo e vai terminar com problemas como indigestão, gases, diarreias, náuseas, vômitos e vai restaurar a saúde do teu intestino. Então, gostou desse vídeo cheio de ervas e plantas para melhorar a saúde intestinal? Se você me acompanhou até aqui, já escreve aqui nos comentários saúde intestinal para eu ver que você me acompanhou até o final do vídeo. E se você quiser mais vídeos como esse, com mais indicações de ervas e receitas naturais, comenta aqui nos comentários com a palavra eu quero. Receitas naturais, que eu vou rechear o canal com ervas e receitas naturais para você ter uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Não esquece de se inscrever aqui no canal e continua assistindo mais esses 2 vídeos
se você quer melhorar hoje mesmo a saúde do teu intestino. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.